Salve, salve! Bom dia a todos, espero que estejam bem aí. Então hoje estamos iniciando esse projeto, projeto onde a gente vai gravar alguns vídeos, vai postar aqui. E para iniciar, eu quero citar primeiro os dois grandes objetivos que a gente tem gravando esses vídeos. Então primeiro, eu quero mostrar o jardim que a gente está construindo aqui em casa. Num apartamento, numa varanda de pouco mais de 2 metros quadrados. Eu vou deixar algumas imagens passando também para vocês já verem. E então mostrar o jardim e também passar conhecimento da área da botânica e passar de forma ilustrada com as plantas que a gente tem aqui, mostrando cada estrutura, explicando o significado de cada nome. Vai ter alguns momentos que a gente vai colocar imagem, porque não vai dar para apresentar aqui, mas sempre que possível a gente vai mostrar aqui o que a gente tem e tentar explicar e ajudar da melhor forma que a gente conseguir. Então, a primeira introdução é essa. Espero que gostem, espero que eu possa ajudar, que a gente possa ajudar de alguma forma. E para o vídeo de hoje a gente vai trazer uma abordagem um pouco mais técnica, a gente vai falar realmente de aspectos da botânica, um conteúdo um pouco mais de ensino médio. Então, primeiro eu gostaria de trazer uma abordagem inicial do surgimento das plantas na Terra. Todas as plantas que a gente vê aqui surgiram em algum momento. Então, o primeiro fator que a gente cita, importante que algumas pessoas já sabem, é que as plantas são descendentes de algas. Essas algas que são ancestrais das plantas que a gente conhece hoje, são as algas clorofíceas. E isso vem desde bastante tempo atrás, quando a Terra ainda tinha algumas áreas inabitadas, sem vida. Então, nesse momento, começaram a surgir pequenas plantas descendentes dessas algas, que essas plantas, inclusive, eram semelhantes a algumas plantas do grupo das briófitas que nós temos atualmente. E também é importante ressaltar que hoje a gente consegue dizer isso, dessa descendência que as plantas têm com a alga, por alguns estudos recentes, com os conhecimentos da genética que a gente tem atualmente. Isso auxiliou muito nessa descoberta e nesse conhecimento que a gente tem hoje. E agora, já entrando realmente nas plantas, no reino vegetal, falar que aqui, para fins didáticos, a gente sempre divide em 4 grandes grupos vegetais. Na classificação dos filos fica um pouco diferente, mas a gente separa basicamente em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Outro fator importante é que todas as plantas, elas compartilham de um mesmo ciclo geral de reprodução, digamos. Então, primeiro vamos abordar um pouco, porque a gente vai entrar nos termos. Vou deixando imagens sempre que possível e vamos entrar um pouco nesse ciclo geral para a gente entender e abordar alguns termos importantes. Então, vamos começar analisando o gametófito. O gametófito é uma parte haploide da célula e esse gametófito, uma parte específica, passa por mitoses e produz gametas. Os gametas, que também são haploides, vão se encontrar e realizar a fecundação. Feita a fecundação, teremos o zigoto. O zigoto a gente já está tratando de uma célula diploide. Esse zigoto vai passar por diversas mitoses, também até formar um embrião. O embrião também vai passar por mitose até formar o esporófito. O esporófito, a gente está falando de uma fase diploide também, pela sua origem com o zigoto. E esse esporófito, ele recebe esse nome porque ele produz esporos. Ele produz esporos a partir de meiose. A gente dá o nome de meiose espórica, justamente porque produz esporos. Os esporos são células haploides que vão se desenvolver e formar o gametófito novamente. Então, basicamente, esse é o ciclo geral. E entendido isso, agora a gente vai falar, o tema específico desse vídeo de hoje serão as briófitas, o primeiro grande grupo vegetal que a gente vai ver. Então, as características básicas das briófitas, a gente pode citar que são seres pertencentes do reino vegetal, são seres autótrofos e, como eu disse, algumas plantas desse grupo são semelhantes àquelas primeiras que surgiram na Terra. Para contextualizar também, a gente cita os grandes representantes desse grupo, que são os musgos e as hepáticas. E também, dito quais são os representantes desse grupo, a gente também cita a importância, o motivo que a gente estuda esse grupo vegetal. Então, o primeiro fator importante é que são seres autótrofos, então são produtoras em cadeias alimentares, que é muito importante.
E também existem alguns musgos que são bioindicadores. Como eles são sensíveis a alguns poluentes, eles têm essa propriedade. Ademais, como foi dito que elas foram as primeiras plantas, digamos, a colorizar o ambiente terrestre, então agora a gente estuda também as características que possibilitaram essa colonização. Primeiro a gente cita a presença de rizóides. A gente ainda não está falando de raízes propriamente, porque raízes é uma estrutura um pouco mais complexa, digamos assim, mas os rizóides, presentes nas briófitas, também são estruturas importantes para fixar em alguma superfície e para absorver alguns nutrientes também. Além disso, a gente também cita a presença de poros ou estômatos, dependendo do vegetal, que possibilitarão as trocas gasosas, também muito importantes no ambiente terrestre. Dito isso, agora a gente entra numa outra característica fundamental das briófitas, muito importante, que revela o porquê eu não estou mostrando uma briófita aqui realmente. É que essas plantas, elas são plantas de pequeno porte, são plantas pequenas. E elas são pequenas porque elas não apresentam tecido de condução, por isso elas recebem o nome de atraqueófitas. Esse nome é dado porque existe uma célula em outros grupos vegetais que se chama traqueide. Essa célula é presente em alguns tecidos de condução, conduz a água, os nutrientes, mas não está presente nas briófitas. Então as briófitas são atraqueófitas. E por isso, o transporte dos nutrientes nesses vegetais ocorre por difusão célula a célula, o que impossibilita um crescimento grande. Porque, veja, se a planta fosse muito grande, para o nutriente chegar até lá na última célula, que nem aqui, aqui a gente tem uma samambaia, não é uma briófita. Para o nutriente chegar até aqui, como a gente não está falando de uma briófita, ele chega por tecidos de condução. Só que na briófita, como ocorre por difusão, demora muito. Então, as briófitas são plantas pequenas. Então, a gente já viu um pouco das principais características desse grupo vegetal, dessas plantas, e agora a gente vai entrar no ciclo reprodutivo, que é um ciclo reprodutivo igual àquele que a gente já viu, mas com algumas diferenças. E para estudar melhor, a gente usa o ciclo dos musgos. Então, a gente tem o gametófito, e esse gametófito, na fase reprodutiva, ele vai possuir algumas regiões que são chamadas de gametângios. Os gametângios são as regiões que efetivamente produzem os gametas, e eles podem ser masculino ou feminino. O gametângio masculino é o anterídeo, e produz anterozoides, e o gametângio feminino é o arquegônio, e produz oosferas. Anterozoides é o gameta masculino, oosfera é o gameta feminino. Então aqui outra característica importante que a gente lembra é que essas plantas dependem de água para se reproduzir. Por isso a gente fala que elas não são totalmente adaptadas ao ambiente terrestre. Por quê? Porque realizada a produção dos gametas, o gameta masculino precisa chegar até a oosfera. E esse transporte ocorre através da água. Os anterozoides, gametas masculinos, são flagelados e eles vão nadar até a oosfera. Isso ocorre por atração de algumas substâncias químicas também, mas o fato é que eles chegam até a oosfera nadando. Chegando na oosfera, ele vai fecundar a oosfera, e ali, no arquegônio, né, que a gente está falando que o anterozoide chegou até o arquegônio, fecundou a oosfera e formou o zigoto. Então o zigoto se desenvolve ali no gametângio feminino, forma um embrião, e em cima desse gametófito a gente tem o desenvolvimento do esporófito, que é a fase diploide. E na ponta do esporófito a gente tem a cápsula, que vai produzir esporos, seguindo aquele ciclo. Os esporos são produzidos, são liberados no ambiente, e quando encontram uma condição boa, vão germinar e produzir novos gametófitos. Então basicamente esse é o ciclo. Como a gente já tinha visto, segue aquele mesmo esquema. E basicamente sobre briófitas era isso que a gente tinha para falar. Eu espero que para um primeiro vídeo tenha dado para entender. Vão ter vídeos assim, um pouco mais de conteúdo, e vão ter vídeos também um pouco mais da jardinagem e tal. Mas eu espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Então muito obrigado a todo mundo que está ajudando aí. Se tiverem alguma dúvida, peço que deixem no comentário, sugestão também, por favor, pode deixar aí, que vai ser muito bem-vindo. Obrigado.